pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi o processo até chegar aqui em Stanford. Vem comigo nessa! O que eu tô fazendo aqui nada mais é do que o que a gente chama de doutorado sanduíche, que é quando a gente faz uma parte do nosso doutorado no Brasil, depois vai para um outro país, faz uma parte lá e volta para o Brasil para poder finalizar. Como que eu consegui, né? A CAPES lançou um edital, o qual é denominado Print CAPES, que é um programa de internacionalização mesmo. A Fiocruz, né, lançou esse edital, ela começou a participar, na verdade, desse programa e foi lançado o edital, né, para a instituição Fiocruz. Eu resolvi tentar, né, os meus orientadores do Brasil tinham uma colaboração com o Stanford. Eles perguntaram, né, se eu tinha interesse de realizar aqui e tudo mais, já que eles tinham essa colaboração, e eu falei, poxa vida, lógico que eu queria. Como que foi o processo? O edital, ele te pede alguns requisitos, né, para você de fato conseguir. E um desses requisitos é a carta do seu orientador estrangeiro. Então, para você antes pensar em tentar o edital, você já tem que ser aceito pelo seu orientador estrangeiro, você já tem que ser aceito pela universidade estrangeira, universidade de destino, a qual você escolheu. É um processo um pouco burocrático, lógico, então assim, a gente precisa de uma carta do candidato, ou seja, eu tive que elaborar uma carta justificando por que eu queria e por que seria importante, né, participar desse programa. Tem que ser uma justificativa de certa forma bem elaborada, né? Você tem que ter uma justificativa muito bem estabelecida. A outra coisa, você tem que fazer um plano de trabalho, nada mais é do que como se fosse um cronograma, né? Porque assim, o edital é o mínimo que você fica, né, fora do país. É 6 meses, então você pode ficar de 6 meses a 1 ano. Eles podem investir em você para ficar nesse tempo, de 6 meses a 1 ano. Então, dentro do tempo que você estabeleceu, a partir de 6 meses, pode ser 6, 7, 8 até 12, o plano inicial você tem que fazer como se fosse um cronograma e fazer um plano de trabalho do que vai ser realizado mês a mês. E pontuando, sabe? A outra coisa que você tem que ter é uma carta do seu programa de pós-graduação, apoiando, né, a candidatura, na verdade, e justificando também que, porque um dos critérios do edital é que você deve retornar para o Brasil com pelo menos 6 meses de antecedência para sua defesa de doutorado. Então, nessa carta, a pós-graduação também tem que falar que você vai voltar com 6 meses de antecedência para a sua defesa final. A outra coisa que você precisa é do seu projeto de pesquisa, do que você pretende fazer no período que você estiver fora, contendo introdução, objetivo, justificativa, discussão, alguns resultados se você tiver, etc. E ele tem que ser um projeto um projeto menor, né? Porque você tem que falar e relatar tudo em no máximo 15 páginas, incluindo bibliografia. A outra coisa que você precisa é do seu currículo Lattes, como também o currículo do seu orientador do Brasil e também o currículo do seu orientador estrangeiro. E além de tudo isso, você ainda tem o exame de proficiência da língua. No meu caso, o inglês, então eu precisei passar pelo TOEFL. E eles têm, né, a nota mínima que você tem que atingir no TOEFL, ou o IBT ou o ITP. Que para quem não assistiu, eu também dei dicas, né, de como estudar e obter um melhor resultado, né, pro TOEFL, o IBT, que foi o que eu fiz. Então, assim, foi um processo extenso, porque eles avaliam, são muitas pessoas tentando e poucas vagas. E, basicamente, o que eles vão avaliar é o quanto o seu projeto é, de fato, relevante do ponto de vista, no meu caso, de saúde pública, né, uma vez que eu faço doutorado em ciências da saúde, então é voltado para a saúde.
Então, o quanto é de fato relevante, vai ser avaliado também o quanto a instituição de destino é relevante, assim como o seu, né, currículo, seu projeto de pesquisa e tudo. Então, tudo vai ser levado em consideração. Uma vez que eu recebi o resultado e que eu fui aprovada, ainda tem uma série de questões a serem resolvidas até chegar aqui, como por exemplo o visto, que foi um processo bastante assim exigente e burocrático do ponto de vista daqui de Stanford. São várias etapas mesmo, no sentido de, por exemplo, eles pedem uma série de documentações, logicamente, porque o visto que você... o tipo de visto que você vai tentar para estar aqui é o J1, né? Não é o visto de turismo, é o visto de trabalho e estudo, né? Então, assim, ele é um visto um pouco mais burocrático mesmo, que vai exigir um pouco mais de documentação, uma entrevista um pouco mais elaborada. O processo para obtenção do visto nada mais foi do que assim, para você conseguir de fato o visto J1, a universidade tem que emitir um documento que chama DS. No meu caso foi DS 2019, né, que é o referente ao ano que eu viria. Então, assim, eles emitiram esse DS 2019, só que para emitir o DS 2019 tem uma série de requisitos. Você tem que comprovar, na verdade, algumas rendas, né, por como que você tá vindo, a partir de que forma, né, você tem dinheiro para isso, pro tempo que você vai ficar aqui. Então você tem que comprovar. Então a CAPES emite uma carta, né, com todos os financiamentos e o valor total que ela vai te dar para esse tempo que você vai ficar, né, que aí varia de cada aluno. No meu caso foram 8 meses, a minha proposta inicial foi para vir ficar 8 meses, só que devido à pandemia eu acabei estendendo para 1 ano, né, porque infelizmente eu fiquei impossibilitada de ir ao laboratório e realizar de fato o meu projeto, então eu estendi um pouco mais. Mas entrando assim no contexto da proposta inicial de 8 meses, aqui em Stanford, infelizmente, gente, por ser o Vale do Silício, Stanford, uma universidade internacionalmente reconhecida, e o Vale do Silício, né, para quem não sabe, é onde tem os maiores centros e as maiores empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Apple. Então, assim, é realmente uma região muito visada e uma região muito rica nos Estados Unidos. Então, consequentemente, a qualidade de vida daqui, o custo de vida, né, na verdade, o custo de vida daqui é muito elevado. A CAPES leva em consideração isso, então, assim, ela dá uma adicional localidade, né, devido a esse custo mais elevado. Mas, infelizmente, ainda assim é pouco pelo que a universidade exige, né, é o mínimo. Então, assim, o meu orientador estrangeiro, a gente tem uma taxa que a gente paga aqui em Stanford para você ser Visiting Student Researcher, que é igual eu, né, quando você vai passar um período aqui. A CAPES, ela não paga essa taxa, infelizmente. Ela paga tudo, né, paga passagem, te dá a bolsa mensal, paga um pouco do seguro-saúde também e tudo mais, mas infelizmente não é o suficiente para poder você se bancar no quesito moradia e tudo e ainda pagar a taxa, porque a taxa que Stanford exige é muito alta, infelizmente. Então, o meu orientador daqui se propôs a pagar essa taxa para que eu pudesse estar aqui e para que a minha bolsa, de certa forma, fosse direcionada apenas para os meus gastos, como hospedagem, alimentação e tudo mais. Outra coisa que aí eu consegui complementar, na verdade, a renda e comprovar que eu teria renda o suficiente para poder estar aqui, que é o que eles estavam me exigindo para emitir o DS. Uma outra exigência da emissão do DS foi o seguro-saúde. E assim, Stanford tem o seu seguro-saúde próprio, mas de certa forma, assim, você pode fazer um seguro à parte,
mas desde que atenda todos os pré-requisitos para o seguro-saúde de Stanford. Na verdade, o que acontece foi porque o seguro-saúde oferecido por Stanford é muito caro. Não daria para eu pagar, para eu bancar o seguro-saúde, moradia, alimentação e tudo com a CAPS, com o valor da CAPS. Então eu procurei alternativas, procurei um outro seguro-saúde que ainda assim é um valor mais alto do que o valor que de fato a CAPS paga, mas é menor do que o valor que estava sendo oferecido por Stanford. Eu fiz um outro seguro-saúde e entrei com o processo de waiver, né, que é justamente isenção mesmo, para você não precisar pagar o seguro-saúde deles. Então tem esses requisitos mínimos para eles emitirem o DS. Para você, depois que tiver com esse DS em mãos, eles têm que enviar, né, por FedEx, que é como se fosse o correio, né, que faz esse transporte internacional. Chega na sua casa e assim que chega na sua casa você entra no consulado para poder entrar com o processo todo do visto. Então sem o DS você nem consegue entrar com o processo todo para pedir mesmo o visto. E como que é a entrevista? A entrevista é um pouco diferente, né, da entrevista do visto para turismo. A entrevista é em inglês. A pessoa que está lá para te entrevistar, né, para poder você de fato ter o visto, ela considera que você está apto a se comunicar em inglês, né? A minha entrevista foi em inglês, mas eu acho que tem algumas diferenças. Algumas pessoas assim relataram, né? Eu vejo algumas pessoas que de certa forma estão pedindo esse mesmo tipo de visto e que passaram no mesmo edital que o meu, relataram que algumas entrevistas foram em português, mas foi a minoria. Foi um processo bem burocrático. Eu passei, na verdade, em maio de 2019, quando foi de certa forma assim o resultado final do edital. Assim que eu obtive, né, o resultado como aprovada, eu passei o ano inteiro só resolvendo essas questões mais burocráticas até chegar aqui. Então eu cheguei aqui em janeiro, eu vou ficar aqui até em janeiro de 2021, cheguei em janeiro de 2020, vou ficar até janeiro de 2021. Existem outros tipos de editais para você estar aqui, não só aqui, né, em Stanford, mas em algumas universidades pelo mundo todo, né, que você pode tentar. Não só pela CAPES, mas tem alguns editais do CNPq que também é disponibilizado. Então assim, se você tem vontade de fazer um doutorado sanduíche fora, acho que vale muito a pena. A experiência é realmente muito maravilhosa, assim, não só do ponto de vista de você aprender uma nova cultura, de aprender e praticar uma nova língua, mas do ponto de vista de crescimento pessoal também, é muito grande e eu acho que todo mundo que tem oportunidade deve se tentar, porque realmente é uma experiência incrível, e é impagável. Então não é fácil, né, gente, estar longe de todo mundo, sozinha, sem conhecer ninguém, mas assim, eu acho que o retorno que você tem disso, de fato, é muito gratificante. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar nos comentários, né? Olha aí, porque eu vou respondendo para vocês. E por favor, se você tá gostando de me acompanhar, compartilha com seus amigos, curte o vídeo e assim, comenta, porque realmente é muito bom ter o retorno de vocês e eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Ou se vocês tiverem alguma ideia, né, de algum assunto diferente que vocês queiram que eu aborde aqui, eu tô à disposição. Então não esqueçam, por favor, curte, compartilha, comenta e até a próxima. Um beijo!